Pessoal, bom dia, Paz do Senhor, amanhã abençoada para vocês. Nessa manhã de segunda-feira, que Deus venha falar conosco por intermédio da palavra dele aos nossos corações. Continue fazendo o que você está fazendo, continue na sua oração, na sua busca. Imagina o seguinte, o mundo espiritual, ele é como se fosse, de fato, uma grande plantação, né? Um grande terreno, na verdade, onde você tem que ali plantar, cultivar, cuidar daquilo que você está cultivando, daquilo que você plantou, na verdade. E depois de algum tempo, aquilo vai começar ali a aparecer os resultados bem pequenininhos, ali os brotinhos, os ramos, e ali vai começar a ser gerada o cultivo daquilo que você semeou lá atrás. Então o mundo espiritual ele funciona dessa maneira. É um plantio que lá na frente vai produzir um crescimento, um efeito, e aí você vai ter aquilo que a gente chama de colheita, né? Então, o mundo espiritual ele trabalha assim, ele funciona desse jeito. O mundo que a gente conhece, que a gente vive, ele não é muito diferente, não é diferente. Só que ele tem as suas facilidades, né? A vida é assim. A gente sabe que se a gente estuda, se a gente trabalha, a gente está plantando, lá na frente a gente vai colher por ter investido, por ter estudado, por ter trabalhado, vem o retorno, não é verdade? Só que muitas pessoas usam essas facilidades, essas burlas, né, esses atalhos e conseguem lograr algum tipo de crescimento mesmo sem ter semeado ou tendo semeado muito pouco. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual as coisas só acontecem mediante a semeadura. E o tempo inteiro, guarda isso no seu coração, o tempo inteiro nós estamos semeando quer sejam coisas boas ou quer sejam coisas ruins. No mundo espiritual, o homem, o tempo inteiro, o ser humano, está semeando algo. Então, tudo que você está fazendo, toda a sua busca, todo o seu empenho, as suas orações, são uma semeadura, é algo que você está colocando ali diante do Senhor, você está depositando. Né? Ontem eu falei até recente, falei sobre essa questão de lançar o pão sobre as águas. E é isso, é você depositar, fazer um depósito da fé. Paulo fala muito sobre essa expressão. Ele utiliza muito essa expressão, o depósito da fé. Por que o depósito? É como um depósito, você coloca o dinheiro guardado lá, quem deposita, quem investe, quem guarda dinheiro, não tem pressa. Não está no desespero, não está no desespero. Essa pessoa ela trabalha com a paciência. A paciência é o que rege a questão do investidor, os maiores investidores. Se você for pegar aí qualquer palestra deles, eles vão falar sobre essa questão da paciência. O tempo que você tem que aguardar, o melhor momento para aquele investimento. E o investimento da fé é assim. O investimento da fé, ele ainda é um investimento bem diferentão. Por quê? Todo investimento que se faz no mundo, né, no mundo visível, é um investimento pautado em uma certa, digamos, credibilidade, em uma certa segurança. Você quer comprar bolsa, ações, na verdade, lá na bolsa de uma empresa X. Se aquela empresa está bem, você vai olhar os jornais. Se aquela empresa está bem, está indo bem, está tudo direitinho, você compra as ações. Você está vendo que aquela empresa está crescendo e tudo mais, então as ações vão valorizar ao longo do tempo, né? Vão ser valorizadas. Se elas estão mal, né, você não vai comprar a ação de uma empresa que está quase falindo. Já no mundo espiritual as coisas não são assim, não vão por essa lógica. Deus às vezes manda a gente fazer alguns investimentos de fé que no presente parece ser um péssimo investimento. Eu sempre dei o exemplo aqui no canal do campo de Anatote, que Jeremias ele vai e compra segundo uma ordem do Senhor. O seu sobrinho vem até ele e fala: ó, compra o meu campo. Só que o campo estava para ser invadido pelos caldeus. Era um investimento péssimo. Partindo para uma lógica, era um investimento péssimo. No mundo espiritual, às vezes, Deus nos orienta, Deus nos dá uma promessa. E o campo de Anatote foi uma promessa. O Senhor falou para Jeremias: compra, porque vai dar muita coisa errada, vai acontecer, mas depois lá na frente vai dar certo. Lá na frente, você vai ver o quanto que esse investimento foi um investimento bom, foi um investimento correto, porque ainda se plantaram muitas vinhas nesse lugar, porque ainda se venderão e comprarão, porque as pessoas passearão pelas ruas. Parecia no presente uma loucura, tudo que o Senhor disse. E às vezes Deus ele fala as coisas conosco, e no presente a gente fala assim: Senhor,
É para eu continuar nisso? É para eu perseverar nisso? Será que é para eu, nossa Deus, lutar por essa situação, investir tempo, saúde, fé, oração, dedicação nisso? Parece que não vai. Parece que é um investimento vão, sabe? Que vai ser um prejuízo, que vai ser tempo perdido. Então, o investimento de fé, quando Deus fala, a garantia não está nas circunstâncias. A nossa garantia, ela não está nas circunstâncias, ela não está no alvo da oração, não. A nossa garantia está na palavra de Deus. E isso é a parte mais linda. Lembra que eu falei da empresa? De comprar a ação de uma empresa? A garantia está onde? Está na empresa. Né? Se a empresa está bem ou se a empresa está mal. É como se Deus dissesse assim, no que se refere ao investimento da fé. É um investimento, a semeadura do mundo espiritual. É como se Deus dissesse assim, ó, tá vendo essa empresa? No mundo espiritual é assim, tá falindo, né? Tá quebrando lá. Mas compra. Eu falo assim, mas tá falindo. E o Senhor fala assim, compra. Pode comprar as ações. Essas ações aí o preço vai dobrar. Vai ficar uma coisa assim absurda. Você vai ter uma rentabilidade muito grande com isso. Aí você vai lá e compra. Mas por quê? Porque a empresa está bem? Não, porque você confiou na palavra do Senhor. No mundo espiritual funciona assim. Nós não vemos, nós não enxergamos, nós não compreendemos. E o grande problema do cristão hoje é querer ver, querer enxergar, querer ver sinal, querer compreender os desígnios de Deus. Eu não estou falando aqui que isso não pode parecer contraditório. Algum nível de evidência nós temos que ter. Não tem problema. Eu sempre falei isso, né? Falei, se a fé não requer evidências, então não é fé, é crendice. Eu comentei sobre isso num vídeo recente. Mas o problema é quando nós queremos fundamentar a nossa fé em evidências. A fé por si só já é o firme fundamento. Ela não precisa no sentido de que de fundamento, de base, de o alicerce do processo, não devem ser as evidências. Não tem problema ter evidência. É bom, é até bom. Você vive uma experiência ali, você vê que de fato Deus, né, já é um mover, só que a base, o fundamento da nossa fé, da nossa vida, na verdade, é a fé. É crer. Crer sem ver, crer sem ter, crer sem poder é crer. Crer. Então, esse investimento que você está fazendo, essa semeadura, trará para você uma colheita maravilhosa. Se é boa a sua semeadura. Se é uma semeadura de oração, de consagração, de jejuns, de propósitos com Deus, a sua colheita será maravilhosa, tá? A sua colheita será sim de bênção. Não tem como você plantar morango e lá na frente você colher aipim. Não tem como. Aipim, macaxeira, não sei como que chama, mandioca que chama, né? Macaxeira acho que é outra coisa. Não tem como você colher quiabo, né, tendo plantado morango. Não dá, não dá. Então, de fato, se você tem plantado boas coisas na presença de Deus, se você tem buscado o reino, se você tem ali orado ao Senhor, você tem feito um depósito de fé, uma hora ou outra, Deus te recompensará e virá uma colheita de bênçãos, uma colheita de mudanças, uma colheita de vitórias sobre a sua vida, tá bom? Tranquilize o coração. Deus te abençoe nessa semana que está se iniciando. A paz do Senhor Jesus.